Você sabia que existe um filme que nunca chegou a se concretizar porque todos os atores que aceitaram o papel principal morreram? E que teve outro ainda que usou 60 toneladas de terra contaminada nas filmagens, isso acabou causando câncer em mais de 90 pessoas da equipe? E por acaso existe alguma explicação para ter tanto azar envolvido nos bastidores dos filmes de terror? Oi, eu sou a Natália e na Dose de Terror de hoje eu vou falar sobre filmes amaldiçoados. Até onde os boatos que a gente escuta sobre os bastidores do cinema são reais? Em que momento acaba a ficção e começa a realidade? Hoje a gente vai conhecer melhor os bastidores dos filmes que são assombrados por fenômenos paranormais, mortes repentinas e por algumas coincidências que às vezes não têm a menor explicação. Todas as fontes para esse vídeo vão estar na descrição, como sempre, mas eu já aviso que a minha principal fonte para esse vídeo vai ser a reportagem do Marcel Nadali para a revista Mundo Estranho das maldições de Hollywood. E se você tiver a oportunidade, o livro que eu recomendo, se você gosta desse tema, é o Hollywood Hacks, que eu queria muito ter lido para trazer para cá, mas ele tá custando R$ 435 e o Dose de Terror ainda não tem orçamento para pagar R$ 435 um livro. Mas se você tiver a oportunidade, com certeza esse é o livro que mais tem a ver com a pauta do vídeo de hoje. Vamos começar falando do filme Poltergeist. Poltergeist é um filme de terror de 1982, que foi escrito e produzido pelo Steven Spielberg, mas foi dirigido pelo Tobe Hooper, e o enredo do filme se concentra em uma família que tem a casa invadida por seres sobrenaturais, que sequestram a filha mais nova deles, e aí o filme quase inteiro se pauta nas tentativas da família de tentar trazer a menina que foi sequestrada de volta para o mundo real. Bom, em menos de 6 anos, 4 atores da trilogia Poltergeist morreram. Uma das atrizes que morreu foi a Dominique Dunne, que interpretava a Dana, a irmã mais velha da protagonista, e a atriz faleceu aos 22 anos de idade, super nova, 19 dias antes de ela completar 23 anos. Isso tudo porque o ex-namorado dela, o John Sweeney, que trabalhava como auxiliar de cozinha em uns restaurantes super famosos lá de Hollywood, apareceu na casa dela e estrangulou ela violentamente, e a atriz infelizmente não resistiu. Ela morreu logo depois do lançamento do filme. O filme Poltergeist teve uma sequência em 1986, e dessa vez quem morreu foi o ator Julian Beck, que interpretava o Reverendo Kane. Ele morreu pouco tempo depois da estreia, vítima de um câncer no estômago. A maldição também atacou Will Sampson, que interpretava um dos índios que ajudava a família a desvendar os mistérios. E ele morreu de falência renal em 1987. E para finalizar, infelizmente, a atriz Heather O'Rourke, a menininha que estrelou os 3 filmes, né, e interagia com as aparições na TV, morreu nas gravações de Poltergeist 3. Ela estava dando sinais de uma doença que foi diagnosticada como doença de Crohn, mas na verdade não era isso. Era uma obstrução intestinal provocada por uma estenose congênita. Fizeram uma cirurgia de emergência para tentar reverter o quadro, mas causou um choque séptico e ela infelizmente acabou falecendo. E isso aos 12 anos de idade, né? Ela era super novinha. E a explicação mais plausível para a galera que acredita, nesses eventos paranormais, é que restos humanos teriam sido usados como objetos de cena em Poltergeist. Isso aconteceu mesmo, usaram alguns esqueletos e enfim. A própria trilogia falava que os espíritos ficavam bravos quando as pessoas desrespeitavam os restos mortais deles. E essa é a explicação que várias pessoas dão para a suposta maldição de Poltergeist. Agora, se é pra gente falar de azar nos bastidores, um filme que foi cercado de maldições também foi A Profecia. A Profecia é um filme de terror de 1976, que foi dirigido pelo Richard Donner e foi escrito pelo David Seltzer. O filme conta a história de um embaixador americano que adota um bebê, e esse bebê acaba sempre envolvido com mortes e eventos estranhos. Até o momento que o embaixador passa a suspeitar que essa criança, na verdade, é o tal do anticristo. O filme tem bastante simbologia católica e ele que ficou famoso por popularizar o número 666 como o número da besta, do diabo. Anos depois, no documentário The Curse of the Omen, traduzindo seria a maldição, do filme A Profecia, o roteirista Bob Munger já falou que ele estava meio preocupado antes de começar as filmagens até, porque ele estava sentindo umas coisas estranhas e aí ele avisou o produtor, abre aspas, se você fizer esse filme terá problemas. Se a grande arma do diabo é ser invisível, ele não vai deixar que você o torne visível para milhares de pessoas. Fecha aspas. E aí, aos poucos, os problemas começaram. O produtor Harvey Bernhard começou a acreditar que eles estavam cercados, por essa força oculta, o diabo. No set, ele só andava com um crucifixo no pescoço, porque ele disse que o capeta estava solto e ele não queria que o filme fosse feito. E aí, naquele mesmo documentário que eu falei pra vocês, ele falou o seguinte:
Abre aspas. Estávamos lidando com elementos ocultos que não conhecíamos, e as coisas foram ficando cada vez piores. Fecha aspas. A gente pode dizer que tudo começou até mesmo antes das gravações. Pouco tempo depois de o ator Gregory Peck aceitar o papel de pai do anticristo, o filho dele, na vida real, se matou com um tiro na cabeça. E mais tarde, o Gregory Peck teve que pegar um avião para as filmagens que iam acontecer na Inglaterra, e o avião foi atingido por um raio. O mais louco é que esse não foi o único avião que teve problema durante as filmagens. Teve outro voo que tava o outro produtor, o Mace Neufeld, que também foi atingido por um raio. E ele disse que foram os 5 minutos mais assustadores que ele já passou dentro de um avião. Teve outro avião ainda que foi alugado para levar alguns técnicos do filme, mas aí de última hora acabou não dando os horários, acabou não fechando, e aí acabaram emprestando esse avião para outro cliente. Só que esse avião acabou despencando minutos depois da decolagem e acabou matando todo mundo que estava a bordo. E se você acha que o azar acaba aí, não acaba. O hotel onde estava o diretor, o Richard Donner, simplesmente sofreu um atentado à bomba de um grupo terrorista irlandês. Ele também escapou por pouco de um atropelamento. Teve ainda um outro atentado desse mesmo grupo terrorista a um restaurante onde a equipe ia jantar em novembro de 1975. Só que o ataque aconteceu antes de eles chegarem. Se atrasar para um jantar nunca foi tão bom. Outros membros da equipe técnica sofreram um acidente de carro, mas sobreviveram, eles nem se machucaram tanto assim. Quem se deu mal mesmo foi um dublê que teve que ser internado depois de ser atacado por um dos cachorros que aparecem no filme, e que normalmente eram bem comportados, mas que nesse dia, por algum motivo, eles resolveram tocar o terror. E teve outro membro da equipe ainda que morreu sendo atacado por um tigre. A história mais bizarra e sinistra, na verdade, rolou logo depois do lançamento do filme, que já estava fazendo um super sucesso. O designer de efeitos especiais, o John Richardson, ele sofreu um acidente bem grave em uma estrada lá da Holanda. Aliás, abre um parênteses aqui, ele foi responsável por efeitos especiais em filmes bem famosos, vários filmes da série James Bond, Aliens, todos os filmes do Harry Potter ele era supervisor de efeitos especiais, ele já ganhou vários prêmios e enfim. Ele sofreu esse acidente de carro em agosto de 1976, era uma sexta-feira 13 ainda, e a acompanhante dele, que eu não sei se era esposa, se era namorada, morreu na hora. A Liz Moore morreu decapitada, inclusive parecida com uma das mortes que foram criadas para o filme A Profecia. Aliás, acho que eu já falei, mas eu vou relembrar. O título do filme em inglês se chama The Omen, e quando o Richardson saiu do carro que ele estava, ele viu uma placa que indicava a cidade de Omen a 66,6 quilômetros de distância. No mínimo, essa coincidência é muito bizarra. Mas se é pra falar de coincidência bizarra, o bebê de Rosemary ganha quase todas. Vou resumir pra você que é muito jovem e acompanha o Dose de Terror. Eu só tô falando de filme antigo, né? Você não é obrigado a saber. O Bebê de Rosemary é um filme de terror de 1968 que fala sobre uma mulher que recém se casa e aí ela engravida. E aí ela passa a suspeitar que o marido dela, que é um cara super ambicioso, ofereceu ela pra ser fecundada pelo demônio. E pra isso ele teria contado com a ajuda dos vizinhos dele que moram no edifício da Dakota, em Nova York. E a única pessoa que acredita na Rosemary, que é a protagonista que tá lá suspeitando, né, que foi fecundada pelo demônio, é o colega dela, o Hutch, que morre de forma repentina com um coágulo cerebral. Desculpa esse spoiler, mas é que é bem importante para vocês linkarem com o que eu vou falar lá pra frente. Por causa do tema anticristão, o filme causou muita histeria desde a estreia dele. O produtor, William Castle, começou a receber várias ameaças de morte, e em abril de 1969, o Castle é internado, né, de forma emergencial com falência renal. E a coincidência aqui é que no mesmo hospital estava o Krzysztof Komeda, que era o compositor da trilha sonora do filme, O Bebê de Rosemary. E ele era um super amigo do diretor do filme, Roman Polanski, que eu não falei, né? Ele é o diretor do filme O Bebê de Rosemary. E também da esposa, né, do diretor, que era a Sharon Tate. E assim como o Hutch, lembra que eu dei o spoiler, que é o amigo, né, da Rosemary, que morre com um coágulo no cérebro? Então, assim como o amigo dela, o Komeda também acaba morrendo por causa de um coágulo no cérebro. E isso foi em abril, né? Em agosto as coisas foram para um outro nível. Em agosto, a Sharon Tate, a esposa do diretor Roman Polanski, ela foi infelizmente assassinada a facadas. E assim como a Rosemary, a Sharon também estava grávida do primeiro filho dela. Na biografia do Polanski, ele até diz que chegou a cogitar a própria esposa dele para fazer o papel da Rosemary, o que faz até sentido porque a Sharon era atriz também. Mas 4 pessoas morreram no ataque que aconteceu na casa do diretor, o Polanski, e aí o crime saiu em todos os jornais, enfim. Outra coincidência que não tem nada a ver, mas que ao mesmo tempo tem a ver, é que 11 anos depois o John Lennon foi assassinado na porta do prédio onde ele morava, que é o edifício Dakota, onde se passava a trama ali do Bebê de Rosemary.
e que foi onde o filme foi filmado. Esse filme é o mais desconhecido, eu nunca tinha ouvido falar, mas de todos que eu citei aqui, ele foi disparado o que mais prejudicou e matou pessoas. Inclusive, eu desconheço algum filme que tenha matado mais, mesmo que de forma indireta, mas mesmo assim. Se você conhece, por favor, deixa aqui nos comentários depois. O filme Sangue de Bárbaros é um filme de talvez drama, de 1956, dirigido pelo Dick Powell e escrito pelo Oscar Millard. O filme conta a história de um líder mongol, o Temujin, que se apaixona por uma princesa e sequestra ela. E com isso ele provoca uma guerra. O enredo não é a parte mais importante, a parte mais importante aqui é que praticamente metade da equipe e do elenco do filme foi diagnosticada com câncer. Essa praticamente não é uma maldição, a explicação é bem mais lógica, mas eu resolvi manter nessa relação dos filmes porque eu achei insano. O filme foi filmado no Snow Canyon, que é uma região que fica próxima ali às planícies Yucca, e onde naquela época o governo testou pelo menos 11 bombas atômicas. Sem que a equipe se desse conta, a radiação se espalhou pelas locações ao longo das 13 semanas de gravação. Só que o elenco e a equipe enfrentaram várias dificuldades ali na locação que eles estavam, e para finalizar as filmagens, o produtor exigiu que a terra, do Snow Canyon fosse levada para o estúdio em Hollywood, para manter mesmo, a verossimilhança com as cenas que já estavam gravadas. Então, 60 toneladas de terra que estavam completamente contaminadas foram retiradas dali e levadas para Hollywood. E o resultado, dessa brincadeira toda foi que das 220 pessoas envolvidas com a realização do filme, 91 tiveram câncer. E em circunstâncias normais, esse número não deveria passar de 40, segundo a reportagem da Mundo Estranho. Dessas pessoas diagnosticadas com câncer, metade morreu de câncer, 46 dos diagnosticados morreram, incluindo o Wayne, que era o protagonista, o diretor, a atriz Susan Hayward e o ator Pedro Armendáriz. Na verdade, o Pedro se matou, quando ele descobriu que ele estava com câncer e que ele já estava na fase terminal da doença. De qualquer forma, é bem provável que ele fosse falecer de câncer também. Os realizadores do filme sabiam dos testes nucleares que foram realizados lá, mas o governo tinha assegurado que os testes não representavam o menor risco para a saúde, que eles podiam filmar lá tranquilos. Outro ponto ainda é que a incidência, de casos de câncer entre a população próxima da área de realização desses testes aumentou entre as décadas de 1950 e 1970, o que pode ser só uma coincidência. Mas o Dr. Robert Pendleton, que é professor de biologia ali na Universidade de Utah, ele diz que com esses números, esse caso poderia ser facilmente qualificado como uma epidemia. A conexão entre radiação atmosférica e câncer em casos individuais é praticamente impossível de provar. Mas em um grupo dessa proporção, ele esperava que surgissem só umas 30 ocorrências e não 91. Vários membros do elenco e da equipe cogitaram a hipótese de processar o governo por negligência, alegando que ele sabia mais sobre os perigos lá na área do que ele deixou transparecer. O Exorcista é um filme de terror de 1973, dirigido pelo William Friedkin, e mesmo que você não tenha assistido, provavelmente você deve saber que o filme conta a história de uma menina que é possuída pelo demônio. Ele é baseado em um livro de 1971, com o mesmo nome, que foi escrito pelo William Peter Blatty. E esse livro foi inspirado em um caso de possessão demoníaca e exorcismo de um menino de 14 anos de idade, que foi documentado lá em 1949. O exorcismo do Roland Duke provavelmente vocês devem conhecer. E os boatos dizem que o menino ficou vulnerável à posse do demônio depois que ele tentou fazer vários contatos através de um tabuleiro Ouija com a tia dele que já tinha morrido. Voltando pro filme, ou melhor, pros bastidores do filme, ao que tudo indica, o clima no set era sempre pesado e em pouco tempo já começaram as vítimas. O ator Jack McGarron, que interpretava a primeira pessoa, que morria no filme, morreu de pneumonia uma semana depois que terminaram as gravações. A atriz Ellen Burstyn, que interpretava a mãe da menina possuída, da protagonista, se machucou feio numa cena que a filha arremessava ela para longe. O acidente, na verdade, foi causado por uma força muito exagerada de um dos técnicos do set, que não controlou muito bem ali na hora de usar a força. A Ellen Burstyn, então, teve uma lesão na base da coluna. Não só os atores foram prejudicados, mas a equipe também acabou sofrendo essa suposta maldição. A esposa de um câmera perdeu o bebê, um vigia noturno do estúdio foi morto a tiros, o responsável pela refrigeração do set acabou tendo uma morte inexplicável, um carpinteiro decepou o próprio polegar e o outro acabou arrancando o dedão do pé, parece que um incêndio também destruiu boa parte do set, e a produção também demorou o dobro do tempo programado. O cronograma de filmagem foi estimado em 105 dias, mas no final das contas ultrapassou mais de 200 dias de gravação, e com isso o filme acabou custando mais do que o dobro do orçamento inicial. O filme tem várias cenas explícitas
explícitas, né, com vômito e linguagem própria, e eu não posso falar muito aqui porque tem bastante gente menor de idade que acompanha o Dose de Terror, mas digamos que a protagonista também cometeu atos libidinosos com um crucifixo. E isso foi muito chocante para a época. Hoje já seria chocante, na verdade. Por causa do tema e dessas cenas, O Exorcista foi um filme que causou muita comoção. Existem vários relatos de náusea, vômito, desmaios durante as sessões do filme nos cinemas. Uma mulher em Nova York acabou abortando, né, perdendo o bebê durante uma dessas sessões. E a partir de então, os cinemas começaram até a providenciar algumas ambulâncias e deixar do lado de fora dos cinemas. Na Itália, uma igreja do século XVI, vizinha a um cinema que estava exibindo o filme, foi atingida por um raio que destruiu a cruz dela. E um crítico da revista Cine Fantastique diz que tinha tanto vômito no banheiro do cinema da sessão que ele tava, que era impossível chegar até as pias. Eu não sei dizer até onde isso é verdade e até onde isso é exagero. Parece um pouco exagerado dizer que não dava para chegar até as pias por causa do excesso de vômito, mas quanto aos acidentes e as mortes, né, que eu falei para vocês, são todos confirmados. Não tem nada muito interessante para eu falar sobre a protagonista. Ela teve alguns problemas com drogas, né, quando ela tinha 18 anos, mas depois disso a vida dela deu bem certo. Atualmente ela dedica boa parte do tempo dela a uma organização sem fins lucrativos que ela fundou em 2004, que trabalha para resgatar e reabilitar animais que sofreram maus tratos. Ela se tornou vegana em 2001, depois de ser vegetariana por quase 13 anos, e se tornou uma ativista real assim dos direitos dos animais e dos direitos humanos também. Esse não é um filme de terror, na verdade ainda nem é um filme, porque ele nunca chegou a se concretizar e o motivo por trás disso é bem sinistro. O que acontece na verdade é que todos os atores que aceitaram o papel principal morreram. A Tuque era para ser um filme de comédia sobre um esquimó atrapalhado, mas esse filme nunca existiu. Atualmente ele tá na parte do inferno desenvolvimento, que é a parte que um filme ou um game ou um projeto tá com a produção totalmente parada. O primeiro ator a aceitar o papel e morrer foi o John Belushi, que morreu em 1982 de overdose. Depois disso, o ator Sam Kinison foi contratado, mas depois de vários atrasos na produção, o humorista morreu em um acidente de carro, em 1992. Mas o pessoal não queria desistir e chamou o John Candy para substituir o Sam. E claro, o John Candy sofreu um ataque do coração em 1994. O último ator confirmado foi o Chris Farley, que também morreu em 1997 de uma overdose. Essas foram as mortes comprovadas, né, ligadas à trama. Mas a especulação vai ainda mais longe, dizem que pessoas que tiveram contato com o filme de alguma forma, lendo o roteiro ou planejando alguma coisa, simplesmente faleceram pouco tempo depois. Mas aí eu já não sei até onde isso é verdade. E por último, o filme O Corvo, de 1994, que tem uma história super legal, bem criativa. O protagonista e a noiva dele são brutalmente assassinados na Noite do Demônio, em inglês a Devil's Night, que é a noite que precede o Halloween. E um ano depois, o protagonista volta do mundo dos mortos, guiado por um corvo, e inicia uma caçada atrás dos assassinos que mataram ele no ano anterior. Enfim, durante a produção da adaptação dessa história em quadrinho, caso você não saiba, O Corvo é um filme que é inspirado em uma história em quadrinho escrita pelo James O'Barr. Muito legal a história desse escritor, desse quadrinista. Vale a pena separar para dar uma olhada, eu me emocionei vendo. Voltando, durante a produção da adaptação dessa história em quadrinho, vários técnicos se machucaram. Um funcionário invadiu o estúdio com um automóvel e destruiu boa parte dos objetos de cena e dos cenários. E como se não fosse o suficiente, boa parte dos equipamentos foi destruído em um incêndio misterioso. No filme, o ator que interpretava o protagonista era o Brandon Lee. Pra quem não sabe, o Brandon Lee é o filho do Bruce Lee. Eu sempre tenho que avisar essas coisas porque tem muita gente novinha aqui que provavelmente nem sabe quem que é o Bruce Lee. E ele interpretava esse jovem, né, que voltava do além pra vingar a morte dele. Só que na cena da gravação da morte do personagem dele, o ator morreu de verdade. Tinha uma cena que estava programada pra ele levar um tiro, só que ele levou esse tiro nessa cena e não levantou. Quando viraram o corpo dele, viram que tinha um buraco no abdômen dele. Foram feitas várias investigações pra descobrir o que tinha acontecido, afinal de contas era pra ele levar um tiro de mentira, não um tiro de verdade. E se descobriu que no cano da pistola usada, que era uma Magnum 44, tinha um fragmento de um cartucho que tinha sido usado antes e que acabou sendo impulsionado pelo tiro de festim que eles colocaram. E aí, a curta distância, esse tiro infelizmente acabou sendo fatal. A família dele, obviamente, né, recebeu uma indenização e também obrigou que o rolo do filme onde foi gravada a morte dele fosse totalmente destruído.
espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, que assim eu vou saber que você gostou e assim você vai estar me incentivando a gravar mais vídeos pra cá. Inclusive, se inscreve e ativa o sininho, até porque eu nunca faço ideia de quando o próximo vídeo vai sair. E aí, se você ativar o sininho, o YouTube te avisa. Caso você não saiba, esse canal é fruto de um projeto que deu super certo lá no TikTok, chamado Dose de Terror. Então me segue lá que quase todo dia tem uma nova dose de terror em menos de 1 minuto. E no Instagram eu costumo dar várias dicas de livro, então me segue por lá, @NataliaHeinrich. E até o próximo vídeo.